Bom, então, até o momento que a gente viu que o problema de encontrar a alocação ótima no leilão combinatório é NP difícil. O problema de encontrar a alocação ótima é difícil de aproximar por m elevado à raiz de m elevado a meio menos epsilon. Os resultados valem mesmo para o caso de objetivo único, né, no caso mais simples. A quantidade de números para representar as valorações, né, é exponencial em m. E mesmo que você use consulta, não importa qual, a quantidade, a gente precisa de uma quantidade exponencial de bits para comunicação para realizar o leilão. Tá? Ou seja, leilões combinatórios são bem difíceis. Tá? Uma coisa que se faz é considerar classes de valoração para deixar o problema mais tratável. Tá? Então, existem algumas classes como valorações subaditivas, que é quando você sabe que o valor que o comprador dá para S união T é menor ou igual do que o valor que ele dá só para S mais o valor que ele dá para T. Tá? Então, tem algum tipo de redundância entre os conjuntos. Então, não é a mesma coisa que você perde um pouco de valor quando você ganha a união dos conjuntos, né? Porque você ganhasse só o S mais o T, né? Valorações submodulares, né? Funções submodulares é uma coisa que aparece muito em economia, aparece muito em computação também, né? Que é basicamente a ideia que a gente chama em economia de diminishing returns, né? Que é o impacto na valoração que um item X causa no conjunto S é maior ou igual do que num superconjunto de S. Né? Então, quando eu estou ganhando o conjunto S, quando eu ganho S união X, né, tem um delta aí que eu ganho a mais. Tá? Esse delta tem que ser maior ou igual, para ser submodular, tem que ser maior ou igual do que o que eu ganho quando eu coloco X num conjunto T, que é superconjunto de S. Tá? Existem também valorações com substitutos, tá? Que é, se você tem A, que é uma demanda para preços P, e aumentar o preço dos itens, então tem alguma demanda D que contém todos os itens de A que não subiram de preço. Então, eu tenho aqui o meu A, eu subo o preço de alguns itens, né? E tem que ter alguma demanda que contém todos os itens que eu não mexi no preço. Eu não posso ter deixado de querer aqueles itens só porque eles, dado que os seus preços não mudaram. Tá? Então, se eu queria aquele conjunto de itens antes, eu continuo querendo. Tá? Bom, a gente viu essas ideias de leilões, né? Leilão em inglês, o preço do item começa em determinado valor, os participantes dão lances crescentes e termina quando ninguém aumenta o lance atual. E a gente diz que o leilão em inglês, então, é um leilão iterativo, né? Ele tem iterações. Você começa num certo valor, o preço do item vai aumentando, né, até uma hora que você chegou numa alocação do item, né, decidiu para quem o item vai e qual o preço pago. Tá? Em particular, ele não só é um leilão interativo, como é um leilão ascendente, porque os preços só sobem, né, nunca diminuem. O preço nunca diminui. E aí a gente pode pensar em leilão ascendente para os leilões combinatórios. Tá? Seria o seguinte, o leiloeiro começa com os preços nulos, ou algum mínimo, tá? E através de consultas de demanda, a partir desses preços, o leiloeiro identifica quais são os itens que são desejados pelos compradores, né, por um comprador, nos preços atuais, e aí ele aumenta alguns dos preços, todos os preços, alguns dos preços,
tá? Até ele chegar numa alocação. Então, ele começa com alguns preços, olha o que as pessoas querem quando esse é o preço, né, quais são as demandas, mudam preços, sobe preços, alguns preços, olha de novo qual é a demanda, sobe preços, não sei o que, até a hora que ele escolhe uma alocação. Bom, então a valoração V satisfaz propriedades substitutos, tá? Que é a que a gente vai focar agora. Isso é o seguinte, todo par de preços que você tiver de item, que os preços de Q são maiores ou iguais do que os preços de P, né? Ponto a ponto, né? Então quero dizer, QI é maior ou igual do que PI para todo I, tá? Existe uma demanda com preços Q, tá? Que contém todos os itens da demanda com preço P que mantiveram o preço, tá? Então, isso. Então, a ideia é a seguinte, quando eu olho uma demanda aqui no Q, né? Tem alguma demanda no Q que contém, que está dentro de uma demanda com preço P, e aqui tem todos os itens dessa demanda do preço P que não subiram de preço. Pode ter outros também, pode ter outros caras que o preço mudou sim, tá? Mas todo mundo que não mudou o preço está dentro desse aqui, tá? Então, formalmente, para toda demanda A para preço P, existe uma demanda D para preço Q, tá? Que contém todo item de A que não mudou de preço. Tá? Ou seja, só itens com preço que subiu podem sair da demanda. Isso nos dá um algoritmo para essa ideia. Permite a gente fazer um leilão de preço ascendente, tá? Com preços nos itens. Que é o seguinte, começa o preço de todo item zero. E no começo ninguém recebe nenhum item. Então SI é igual a vazio para todo comprador. Enquanto existe um comprador I, tá? Tal que o conjunto SI que ele está recebendo não é uma demanda, tá? Quando então eu não quero uma demanda por preço P que eu estou definindo, tá? Eu vou definir um P' aqui, tá? Que P' de J é igual a PJ se o comprador I está recebendo o item, tá? E PJ mais epsilon se ele não está recebendo o item, tá? Então, se existe algum jogador tal que o conjunto que ele recebe não é uma demanda para esses preços PJ' que eu defini aqui, tá? Então eu escrevi aqui para preço PJ se J pertence a SI, PJ mais epsilon se J não pertence a SI. Pergunta para ele qual é essa demanda dele, DI, tá? E aumenta em epsilon o preço de todo o item J que está em DI, mas não está no SI, no conjunto de itens que ele estava recebendo. E agora fala que ele recebe esse conjunto DI. E tira DI de todo mundo. Todos os itens que estavam em DI com outro jogador, tira deles. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui é olhando, perguntando para o jogador I, qual é a sua demanda considerando esse preço P'? É DI, que é diferente de SI. Tá bom, então eu vou te dar os itens de DI, eu vou tirar da mão dos outros jogadores esses itens, mas todo item que eu tirei de alguém, eu vou subir o preço em epsilon. Eu vou aumentar um pouquinho o preço. Tá? E aí, enquanto isso acontecer,
você vai aumentando o preço dos itens, certo? Conforme eles vão saindo da mão dos jogadores e indo para outro jogador. Quando todo mundo estiver recebendo um SI, que é demanda para esse preço P', você devolve S1 até SM. Tá? Bom, então a gente vai definir um conceito parecido com o equilíbrio Walrasiano, o equilíbrio Epsilon-Walrasiano. Tá? Você tem uma alocação S1 até SN, preços P1 até PM, e a gente vai dizer que isso é um equilíbrio Epsilon-Walrasiano se todo item J com preço positivo pertence a algum SI, né? Então itens não vendidos têm preço zero, e SI para cada I é uma demanda para o comprador I, tá? Com aquele preço P' que eu defini. PJ se J está em SI e PJ mais Epsilon se J não está em SI. Se eu tirar isso daqui é equilíbrio Walrasiano, que a gente já tinha visto no outro vídeo, tá? Com mais Epsilon, equilíbrio Epsilon-Walrasiano. Como os preços são ascendentes, o algoritmo termina em tempo no máximo M, porque a cada passo pelo menos um item aumenta de valor, dividido por a maior valoração que você pode ter, dividido por Epsilon, que é o incremento que você está fazendo a cada passo, né? Então, quando depois dessa quantidade de passos, né, se eu subisse sempre o preço só de um item, né, penso que cada passo eu subi o preço só do primeiro item. Depois dessa quantidade de passos, esse item não é demandado por mais ninguém, né? E isso pode acontecer no máximo N vezes para M item. Tá? Então, e o teorema é o seguinte, é que para valorações com substitutos, tá? Que é o que a gente está interessado aqui, esse algoritmo preço ascendentes itens produz um equilíbrio Epsilon-Walrasiano. Então ele conta para a gente uma coisa razoavelmente boa. Tá? E dá para a gente provar que um equilíbrio Epsilon-Walrasiano atinge um bem-estar social que está a Epsilon de M do bem-estar social ótimo. Então, o fator Epsilon de M. Tá? Então, a gente está fazendo uma aproximação aqui. Quanto menor o Epsilon você pegar, mais próximo do bem-estar social, mais lento, né, o seu algoritmo. Porque você está subindo o preço de pouquinho em pouquinho. Tá? E aí a afirmação é a seguinte: a cada passo do algoritmo, para cada comprador, o SI é um subconjunto de DI, né? Então, no começo é verdade, né? SI é vazio. Então, a gente vai focar quando o comprador I causou mudança nos preços, tá? Para o jogador I, a gente fez SI igual a DI, né? Naquele passo. Então, lá no meio do algoritmo tinha um SI igual a DI. E a gente somou Epsilon nos preços dos itens que estavam em DI e não estavam em SI. Né? Então, ele continua recebendo a demanda. Tá? Então, eu perguntei qual era a sua demanda? DI, mas para preços PJ, se o J está em SI, e J mais Epsilon, se não tiver em SI, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz SI igual a DI e eu subi de fato em Epsilon o preço dos SIs, né? Então agora ele está recebendo, se ele perguntar de novo qual é a demanda dele, né? Ele vai responder de novo DI, né? Que daí é uma demanda para ele. Tá? Porque eu subi de Epsilon esses preços, mas agora o SI é igual a DI. Um jogador K diferente do I, não é possível que a demanda dele perca um item sem o SK também perder o item. Tá?
Porque se DK perdeu um item é porque o preço aumentou, né? Porque a gente está considerando esse tipo particular de valoração, tá? Então, se um item saiu da demanda dele, é porque o preço aumentou e foi para o comprador I, né? Bom, mas então a gente tirou esse item também de SK, tá? Então, a gente tinha que SK era subconjunto de DK. Se DK perdeu um item, SK também perdeu um item. Então, agora a gente vai provar então que com valorizações com substitutos, a gente acha um equilíbrio epsilon Walrasiano. Então, todo item com preço positivo pertence a algum SI, né? Porque no começo ninguém tem itens, aí alguém demanda um item, aí alguém rouba o item do outro, certo? Mas um item que estava sendo vendido, estava sendo alocado, não deixa de ser alocado em nenhum momento, né? O algoritmo termina quando SI é igual a DI, quando todo mundo está recebendo a sua demanda, sua epsilon demanda, digamos assim, né? E, portanto, a gente tem um equilíbrio epsilon Walrasiano. Note também que a gente tem uma atribuição de fato, né? Porque eu fico passando os itens de jogador para jogador, de comprador para comprador, mas eu nunca deixo dois compradores terem o mesmo item. Infelizmente, o leilão não é a prova de estratégia, né? Então, tá aqui um exemplo. A Ana dá valor 4 para A, B e AB, e o Beto dá valor 5, 5 e 10. Tá? O leilão vai deixar a Ana, o A e B com o Beto, ambos com preço aproximadamente 4, né? Depende do seu epsilon, perto de 4. Por quê? Porque esses preços vão subindo, né? Quando os preços são pequenos, a Ana vai mandar alguma coisa, o Beto vai mandar alguma coisa, tá? Até o momento que esses preços chegarem perto de 4, né? Aí a Ana continua demandando alguma coisa que não é vazio, o Beto continua demandando A e B, né? Porque aqui dá utilidade perto de 2, enquanto que aqui dá utilidade perto de 1, né? Até que o preço sobe o suficiente para tirar da mão da Ana, né? E aí o Beto fica com AB com preço 4. Tá? E então a utilidade dele vai ser perto de 2. De 2 menos epsilon. Algum epsilon, não o mesmo epsilon. 2 menos delta. Se o Beto mente e ele fala 5, 0, 5, né? O leilão vai deixar A com o Beto e B com a Ana com preço aproximadamente 0. Né? Você pode, por exemplo, sei lá, se pergunta para a Ana o que ela quer, a Ana diz, eu quero B. Tá bom. Então ela paga epsilon pelo B. Aí pergunta a Ana está satisfeita. Beto, o que você quer? Eu quero A. Tá bom, então você paga epsilon e aí a gente tem uma alocação, todo mundo está recebendo uma demanda, tá? E cada um paga epsilon, cada item está com preço epsilon, certo? E aí com essa declaração ele fica com utilidade aproximadamente 5, enquanto antes ele tinha ficado com utilidade aproximadamente 2. E agora a gente vai ver um outro leilão ascendente, que é com preços, ao invés por item, são preços por pacotes de itens, por subconjuntos de itens, e discriminatórios, né? Depende de qual é o comprador. Então, o preço que eu vou cobrar por um pacote de itens para um comprador pode ser diferente do preço que eu vou pagar que eu vou cobrar de outro comprador, tá? Então, para cada comprador I, cada conjunto S de itens, eu vou definir um preço PI de S. Não todo, na verdade, durante a execução do algoritmo, né? Muitos desses vão ser zeros. E aí a demanda para o comprador I vai ser um conjunto D que maximize VI de S menos PI de S. Né?
Então, o valor que ele dá para o conjunto menos o preço que está sendo cobrado dele por esse conjunto. Tá? E a gente tem uma definição que é o equilíbrio competitivo, tá? Que é quando você tem preços P, dessa forma, P de S, e alocação S, tal que para todo... então a gente diz que P e S, né, formam um equilíbrio competitivo se todo comprador I está recebendo uma demanda, nessa nova definição de demanda que eu fiz, e a alocação maximiza o lucro do leiloeiro para esse preço. Tá? Então, você tem essa propriedade aqui, que para a alocação que você escolheu, somar de PI de SI para todo I é maior ou igual do que PI de TI para todo I, onde T qualquer outra alocação. Tá? E a proposição é a seguinte: em qualquer equilíbrio competitivo, a alocação maximiza o bem-estar social. Tá? Então, ao dar a demanda, ao fazer preços discriminatórios por pacote de item, entregar a demanda para os compradores e maximizar o lucro do leiloeiro, você também está maximizando o bem-estar social. E a prova é a seguinte: para todo comprador I, como SI é uma demanda para I, a gente tem que VI de SI menos PI de SI é maior ou igual do que VI de TI menos PI de TI, certo? Se eu somar isso para todo I, eu tenho essa expressão, certo? Mas como o lucro é máximo, a gente sabe que soma de PI SI é maior ou igual do que soma de PI TI, né? E, portanto, a gente precisa também que soma de VI SI seja maior ou igual que VI de TI. Porque se fosse menor, a gente chegaria numa contradição com essa expressão, né? Se esse cara é maior do que esse cara, para essa igualdade valer, para ser maior ou igual valer, eu preciso que esse cara também seja maior do que esse cara. E aí a gente tem esse leilão, então, de preços ascendentes de pacotes, que é o seguinte: no começo, PI de S é igual a zero para todo comprador I e todo pacote S. E aí eu vou fazer o seguinte: encontra a alocação T que maximiza o lucro do leiloeiro, considerando os preços atuais, né? Mas só entregando para compradores pacotes com preço maior do que zero. Tá? Eu não quero eu não vou entregar nenhum pacote de graça para nenhum jogador. Tá? Se o jogador fosse receber um pacote de graça, eu dou o conjunto vazio para ele. Tá? E aí eu vou ter um conjunto de perdedores, tá? Que são os compradores que receberam o conjunto vazio. TI é igual a vazio. Tá? Agora, para cada perdedor, pergunta para ele qual que é a demanda para os preços atuais que a gente tem. Tá? Se esses perdedores, eles demandam de fato, todos eles demandam o conjunto vazio, quer dizer, os preços estão muito caros para eles, tudo bem, retorna essa alocação P que você encontrou e os preços P que você tem até agora. Se não, pega essa demanda do jogador I e fala que agora ela custa mais epsilon. Aumenta discriminatoriamente o preço do pacote DI em epsilon, tá? Para os que demandam diferente de vazio. Então é mais ou menos isso que você vai fazendo, né? Você encontra a alocação que maximiza o lucro do leiloeiro com essa propriedade aqui, né? Você não pode dar pacote de graça para ninguém. Vê quem são os compradores que não recebem pacote, né? Olha qual que é a demanda deles. Os que, se todo mundo demandava vazio mesmo, então acaba, né? Porque na verdade eles estão satisfeitos.
E se tem compradores insatisfeitos, os que estão insatisfeitos, os que demandam diferente de vazio, você sobe de epsilon o preço dessa demanda. Tá? Bom, e aí a gente vai definir o conceito de equilíbrio epsilon competitivo, que primeiro a gente vai definir uma epsilon demanda. Uma epsilon demanda, a gente tem essa propriedade aqui. Né? Uma demanda seria esse cara aqui, sem o epsilon. Agora eu estou folgando um pouquinho mais essa desigualdade, que ao invés de pedir uma demanda, eu estou pedindo uma epsilon demanda. E aí a gente diz que o equilíbrio é epsilon competitivo, né? Se todo jogador I recebe uma epsilon demanda e a alocação maximiza o lucro do leiloeiro. Tá? E aí o nosso teorema é que o leilão de preços ascendentes para pacotes termina com equilíbrio epsilon competitivo. Tá? Então, em primeiro lugar, a gente tem que notar que o preço que eu estou cobrando bom, vamos voltar lá no algoritmo para olhar uma coisa. Aqui, tá? Eu estou somando epsilon na demanda do jogador I aqui, né? Tá? Então, a cada passo, cada repeat desse, alguma demanda, algum pacote de item, pelo menos, tem seu preço aumentado de pelo menos epsilon, aumentado de epsilon, tá? Para aquele jogador. Então, tem pelo menos um I, né, que tem um DI dele que eu estou aumentando em epsilon. Tá? Então eu estou subindo o preço desses conjuntos, no mínimo um por um, né? E eu posso passar no máximo de VI de SI. Tá? Porque ele podia estar demandando o conjunto, e aí eu subo de epsilon e ele passa de demandar o conjunto. Tá? Então isso significa que porque o preço passou no máximo de epsilon de VI de SI, depois que isso acontece, nunca mais esse conjunto SI vai ser demanda. Tá? Então, para todo... e isso para todo pacote de itens, certo? Mas tem uma quantidade finita de pacote de itens, né? E o preço está subindo de epsilon em epsilon, então o algoritmo termina eventualmente. Mas ele pode demorar muito tempo, porque eu estou aumentando o preço dos... Pode ser que eu aumente o preço de um pacote de itens, depois para outro, não sei o quê. Tem uma quantidade muito grande de pacote de itens. Tá? Mas o algoritmo termina. Então, o leilão termina em algum momento. E a cada passo a gente escolhe uma alocação que maximiza o lucro do leiloeiro. Tá? Que é o que o equilíbrio epsilon competitivo pede para a gente. Tá? Então a gente já está maximizando o lucro do leiloeiro. O que a gente precisa é que cada comprador receba uma epsilon demanda. Tá? Compradores que não recebem item claramente estão recebendo suas demandas, né? Porque isso é a condição de termo do algoritmo. A gente olha qual que é a demanda do jogador, do comprador, e entrega para e aí a gente olha e fala, quem não está recebendo item, qual é a demanda? A gente olha, vê a demanda é vazia, então o algoritmo termina. Tá? E agora o algoritmo ele vai manter a propriedade que todo o pacote TI com preço maior que zero é uma epsilon demanda para o comprador. Tá? Então considera a última vez que TI foi uma demanda, ele se tornou uma demanda, epsilon demanda imediatamente depois. Por quê? Porque o comprador recebia um conjunto vazio de itens, né? A gente viu qual que era a demanda dele, a demanda foi TI, né? E aí a gente subiu subiu em epsilon o preço de TI, né? Então TI era uma demanda
TI passou a ser uma epsilon demanda. Tá? E até o final do algoritmo, a gente só mudou o preço de outros pacotes, porque essa foi a última vez que a gente aumentou o preço de TI. Tá? E aí, como o algoritmo aloca só conjuntos não vazios com preço positivo, a gente tem esse resultado, né? O comprador está recebendo um pacote não vazio, é porque esse pacote tem preço positivo, então esse preço foi aumentado em algum momento, foi aumentado em epsilon, passou a ser uma epsilon, era uma demanda, passou a ser uma epsilon demanda. Tá? Então, o teorema é esse, né? O leilão de preços ascendentes para pacotes termina com equilíbrio epsilon competitivo. Em particular, a gente tem uma solução, uma distância de n vezes epsilon da ótima. Tá? O algoritmo pode consumir tempo exponencial, mas ele funciona para qualquer tipo de valoração. Então, isso encerra essa parte de leilões e a gente vai continuar vendo mecanismos no curso, mas o próximo passo a gente vai ver mecanismos que não envolvem dinheiro, né? Assim como que é o caso de leilões.